Sejam bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Manuel Carlos Júnior. Ele é CEO da Experiencialize-se. Experiencialize, falei certo? Experiencialize. Experiencialize, eu já estou colocando um C, já estou deixando mais sofisticado. Ele sofre de uma certa dependência química por pastel e caldo de cana, né? Que eu fiquei sabendo. Opa. E parece que ele já viajou mais que a Carmen Sandiego. Quem não entendeu Carmen Sandiego é que a gente tá ficando velho e a pessoa é jovem. Parabéns, você é novinho. Manuel, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Pra gente começar, conta um pouquinho rápido a sua trajetória. Depois eu vou explorando, a gente vai aprofundando nela um pouco melhor. Matheus, bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. A minha trajetória, eu sempre fui um comunicador, desde criança e empreendedor ao mesmo tempo. Desde criança queria fazer algumas coisas, era apaixonado por circo, já empreendi com um circo mambembe infantil, foi meu primeiro empreendimento. Eu, evidentemente, era o apresentador, né? Circo Mano Show apresenta Os Palhaços. Bom, brincadeiras à parte, mas esse foi o meu começo como empreendedor. Sou publicitário por formação, tive uma agência de comunicação durante 20 anos, mas o que eu percebi logo no começo da minha jornada como publicitário? Não adiantava eu resolver uma dor dos meus clientes, que era a dor de gerar leads, né, para usar uma linguagem mais atual, mas gerar demanda para o seu negócio, para uma loja, para um empreendimento, enfim, se esse meu cliente não tivesse minimamente capacitado para receber esses leads, receber essa demanda, receber os clientes no seu ponto de venda, no seu plantão de vendas num lançamento imobiliário, enfim. E foi até vivendo essa dor do cliente. A gente durante 3 meses, a gente planejou um lançamento imobiliário e o objetivo nosso era represar, né, todos os clientes para a gente abrir o plantão e abrir o lançamento num sábado pela manhã. Só que o cliente, eu acho que não esperava que o sucesso ia ser tão grande. O nosso trabalho foi muito bem feito e a gente levou muita gente para o plantão, né, naquele sábado de manhã, e o meu cliente não estava minimamente preparado para receber. Foi um caos. Foi um caos. E daí eu percebi que tinha uma outra oportunidade ali. Além da comunicação, tinha uma oportunidade de qualificação das equipes dos meus clientes, né? Então, mas eu percebi logo ali no início que eu precisava qualificar, antes de qualificar a equipe, eu precisava qualificar o meu cliente, o dono do negócio, o empreendedor, né? E daí eu percebi ali e a gente começou quase 22 anos atrás, um trabalho de qualificação dos donos dos negócios, né? Dos diretores, dos sócios, dos CEOs, etc. e tal. E daí nessa jornada aí a gente percebeu em 2008, isso há 15, 16 anos atrás, eu comecei a testar um formato de levar esses donos de negócios para viagens de aprendizado ao exterior. E eu tinha feito um curso um ano antes de Customer Experience Management na NIU, Universidade de Nova York, com um cara muito fera, o Harry Schmidt, e trouxe para o Brasil de maneira até meio acidental o conceito de CX. Ninguém falava de CX em 2007, ninguém. Você pode ter certeza. Uhum. E daí eu comecei, só que era meio estranho ainda, né, tal. Comecei a aplicar o conceito de gestão da experiência do cliente durante a jornada do cliente e tal, em alguns clientes meus que eu atendia. Eu atendia como agência de propaganda, tal, como agência de marketing, e ainda nada online, né? Era uma agência bem tradicional. E a gente começou a fazer esse trabalho e tal, e a gente começou a perceber, em daí 2008, eu falei, pô, vou criar uma viagem para levar os meus clientes da agência, e nessa viagem eu vou aculturá-los. Eles precisam aprender um pouco mais sobre CX, aprender sobre isso, aquilo e tal. E eu desenhei uma jornada de 4 dias em Punta del Este, no Uruguai. E, cara, a gente fez o primeiro em setembro de 2008, acabou de fazer 15 anos isso, e daí a gente não parou mais. E de lá para cá foram 100 imersões de aprendizado no exterior. A gente já rodou aí 4 continentes, já foi do Japão ao Uruguai, mais de 30 países aí, e levando
né, hoje executivos, donos de negócios, para viver experiências de aprendizado fora do país. E a gente, nos últimos anos, teve a oportunidade de visitar aí, possivelmente, os maiores cases de CX, né, enfim, encantamento do cliente do planeta. Eu digo que das 50 empresas mais valiosas do mundo, a gente já visitou os bastidores de 36 delas. Nos últimos anos aí, esse ano a gente foram 2 missões para Dubai, já 2 para os Estados Unidos, estou indo para os Estados Unidos a semana que vem de novo, Japão, Itália, enfim, então aprendendo na fonte, e a gente acredita muito no aprendizado experiencial, né? Aquele aprendizado que você aprende algo Imersivo, tá? vivenciando algo, né? Se eu quero falar sobre inovação, eu tenho que viver a inovação. Não adianta uma aula teórica sobre inovação, eu tenho que viver a inovação com quem já faz a inovação. Isso é muito mais poderoso, isso é muito mais impactante, né, para mudança de comportamento, etc. Tal. Então a gente, lógico, daí ao longo desses 15 anos, tudo que você faz com uma certa frequência e repetição, você vai ficando Ficando bom, melhor, né? sim. Você vai ficando melhor. E então é isso. E daí no meio de tudo isso, de todos esses aprendizados, tal, em 2016 eu lancei o nosso método Experiencialize, que é o título do nosso primeiro livro, Experiencialize, que nada mais é do que um método prático de você levar a cultura centrada no cliente para dentro de organizações, principalmente de pequeno e médio porte, é, você transformar produtos e serviços que hoje estão cada vez mais comoditizados em experiências únicas, né, para o seu cliente final. Porque tudo é a maneira como você entrega, né, como você se relaciona ao longo aí da jornada. E daí, ao longo desse período, desde que a gente lançou o livro, o método, 2016 para cá, já fazem 7 anos, a gente vem dando consultoria, né, para grandes empresas. Então a gente tem clientes como a Azul, companhia aérea, a gente tem clientes como a Dengo Chocolates, como a Reserva na área de varejo, né, que hoje é Grupo Arezo, entre inúmeras outras empresas aí, a gente vem, e daí ao longo desse tempo, né, a gente vem dando palestras. Hoje eu sou, acho que o palestrante mais contratado do Brasil quando o assunto é CX, né? A gente vem dando aí uma média aí de 30, 40 palestras remuneradas por ano, que de certa forma apresentam o nosso método, né? E uma porta de entrada para os nossos outros produtos, né? Então a gente e é bacana porque a gente tem a oportunidade de levar o conceito de CX e o nosso método para microempreendedores espalhados pelo Brasil afora, através do Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro Uhum. nosso, leva o nosso conteúdo para empreendedores que nem imaginavam, né, que existe algo parecido, e que é uma honra, né? Eu me sinto honrado em poder, de alguma maneira, ser o apresentador do conceito de experiência do cliente para muita gente aqui no Brasil hoje. E ao mesmo tempo a gente, né, fala com altos executivos de multinacionais, tal, que às vezes tem algum desafio, algum problema de cultura, tal, e muitas vezes a gente é contratado para ajudar a trabalhar a cultura centrada no cliente dentro das organizações. Legal. Manoel, uma coisa que ficou, para mim, pelo menos tô olhando de fora, fica muito claro na sua história, é que você começa, e eu vou querer saber um pouco do circo ali, como é que foi, você trabalhou em algum, depois você abriu, mas a gente vai falar disso. Você começa num circo, então, como um empreendedor, depois você começa a ser fornecedor, e as suas camadas de fornecimento, elas vão ficando mais íntimas na empresa. Então você começa ali gerando lead, que é quase uma coisa externa. Cara, eu te pego o lead, tá aqui, faz o que você quiser. Aí você percebe que, pô, se eu entregar só o lead, não adianta. O cara não tá fazendo coisa boa com aquilo. Então deixa eu dar um passo para dentro da empresa e quase, pô, deixa eu criar uma jornada do cliente para você. Vira quase uma consultoria ali, uma coisa um pouco diferente. E aí você percebe que não adianta também só montar a jornada. Então, de novo, eu tava dentro, mas não tanto. Porque eu desenhei uma jornada, dei pra pessoa, ela executa ou não. E aí você passa para um momento que é o que você está hoje, que é, pô, eu pego a cabeça, eu pego quem vai disseminar essa cultura na empresa, levo para viagens imersivas, porque é o jeito mais rápido e verdadeiro dela viver aquilo. Então, essa migração ao longo da sua vida, ela tem todo sentido e ela é bem... Ela vai chegando na dor, né? Ela vai chegando cada vez mais perto da dor. Isso foi pensado ou foi completamente... Não foi pensado, não foi nada planejado. As coisas foram acontecendo
E a gente foi, lógico, observando, aprendendo e tal, né? E foi ajustando, né? Mas não foi planejado lá há 20 anos atrás, 15 anos atrás, chegar, né? A gente sempre foi muito atento às dores dos nossos clientes, né? E eu percebo, assim, que antes, né? Muitas vezes, quando a gente está no cliente, o cliente pergunta de uma ferramenta, de um, né, de um chatbot, de um recurso tecnológico para CX, e eu falo, cara, o seu problema não está na ferramenta, o seu problema está na cultura. Né? E a gente tem que vir algumas camadas mais profundas, né? Porque primeiro tem que ter cultura, depois tem que ter gente, né, ligada, aderente a essa cultura. Depois você tem que ter processo e depois tecnologia. Aí tem gente que quer ir direto, não, eu quero implantar CX no meu negócio, quer ir direto para a Pega ferramenta. quatro ferramentas diferentes ali, uma ferramenta de Cara, NPS, outra vai ter robô. um retumbante fracasso, entendeu? Uhum, Então uhum. e daí cultura, né? Voltando à cultura. Cultura é top-down. Cultura tem que ser de cima para baixo. Se o dono não transmite, se o dono não exala aquela verdade, cara, não vai adiantar. Se o dono não dá o exemplo, o comandado dele, a equipe dele, não vai fazer isso. Né? Então, trabalhar a cultura e trabalhar o líder para a gente é o início do sucesso. Né? Não adianta você ir lá para frente, né? Trabalhar ponto e não arrumar o. Trabalhar ponto e não trabalhar o essencial, que é o líder, que é a cultura da empresa e as pessoas. Porque quem determina quem sai, quem fica de uma organização é a cultura. Né? E daí, lógico, você tem uma cultura que adere, uma, uma cultura coerente com o que você quer transmitir, tudo, você mantém um time bacana, um time coeso, um time, né, verdadeiramente envolvido, né? E daí as coisas ficam todas elas mais fáceis. É engraçado que a sua história é muito isso, né? A sua cabeça era centrada no cliente, então você já tinha essa cabeça, mesmo sem saber o que essa palavra, Mesmo sem saber. mentalidade, nada, já era. Você Ah. já pô, do que esse cara tá sentindo? Qual que é a dor? E isso foi mudando o seu produto, pensando você como uma pessoa. Eu sei que são empresas diferentes, mas vamos olhar o Manuel como se fosse uma coisa só, né? Porque é a história do Manuel. Sim. Ele foi mudando a empresa, mudando o produto. Olha que radical as mudanças para chegar na dor mesmo, né? E aí eu queria começar pelo circo. Você começou a trabalhar no circo de alguém. Você era novo, você tinha que idade? Não, no meu circo, né? Ah, Na verdade, eu era apaixonado por circo, tinha 9 anos de idade. tá bom. E a gente morava no interior, né, em Taubaté. E a casa do meu pai era uma espécie de uma chacrinha, assim, e tal. E durante as férias de verão, né, dezembro, janeiro, ali, fevereiro, como eu era apaixonado por circo, eu falei, pô, vou ter um. E daí eu combinei com os amigos da rua, os meus irmãos, eu tinha 3 irmãos, mais primos, tal. Aí a gente organizou uma situação, lógico, era algo absolutamente amador, Sim, tal, sim. mas eu buscava patrocínio das empresas ligadas à família, parentes. A gente vendia ingresso, então eu tinha uma única apresentação. Então, depois de 2 meses de treinamento, muito e tal, preparo tinha pô. uma apresentação, Tá. né, que era meio que para finalizar as férias ali e tal. Então foi uma maneira assim muito muito saudável, tal, e divertida, né, de curtir as férias com os amigos, tudo. E daí tinha, né, desde a apresentação de um amigo meu que era skatista, que andava de skate, até o meu irmão que era palhaço, o outro que era adestrador de pombas, o outro Cada que um era mágico. com o seu exótico ali trazendo. Sim. Cara, e foi isso dos 9 até os 13 anos de idade. Foram Foram 4 anos 4 temporadas de circo. 4 temporadas. Cara, eu aprendi muito, né? Porque eu aprendi a encantar, a surpreender, a gerir talentos, né? Imagina o que pode surpreender as pessoas e tal. E a gente surpreendia, por incrível que pareça, até porque eu acho que a expectativa das pessoas era baixa. Zero, né? né? Então a gente surpreendia, né? Pô, os moleque aqui consegue fazer Mas foi algo absolutamente empírico, né? Amador e infantil ainda, né? Mas com certeza te deu muita. Pô, você falou, pedir patrocínio, organizar as pessoas, incentivar que a pessoa fosse lá apresentar, porque deve ter gente que era tímida, não quero ir, vender ingresso, convencer pessoas que fossem. Então tem muita coisa de empreendedorismo. E aí,
Depois dos 13, você é adolescente, curte ali, e você volta a trabalhar, quando você está na faculdade, você abre uma agência direto. Não, então, durante a faculdade, né, eu estudei aqui em São Paulo, na SPM, e daí durante a faculdade eu fiz um primeiro estágio, e daí fiz alguns estágios aqui em São Paulo, trabalhei em agências, né, boas aqui em São Paulo, agências bem estruturadas, a antiga DPZ, né, que não existe mais, infelizmente, Uhum. Eugênio Comunicação, empresas de marketing voltado para imóveis, lançamentos imobiliários, enfim. E daí, quando acabou a faculdade, eu voltei lá para o interior e abri a minha própria agência, né? E na agência, na época, completamente offline. Aliás, na época nem tinha essa distinção, Sim, né? sim, Offline era e agência. online. Isso foi, eu tô falando de 96, 97, né? A Então, internet estava engatinhando ainda aqui no Brasil. você acha que essa experiência do circo... Porque, cara, foi meio natural pra você que você me contou a história, que não sei se foi assim também, ou você ficou com medo. Você falou, pô, será que eu fico em São Paulo ou não? Como é que foi essa transição? Não, vou pra casa e abro uma agência lá vai dar certo. Como é que... Foi natural. Eu tinha a vontade de voltar para o interior. A gente achava que tinha uma lacuna lá, né? Muitas oportunidades e qualidade de vida, tal, meio que influenciado, lógico, pelo pai, que queria que eu voltasse, tudo, né? Não, eu tenho aqui, meu pai era prestador de serviço, meu pai era arquiteto, é Tá. arquiteto, né? E me convidando, né, para, pô, não, abre aqui, eu vou indicar vários clientes meus para você, já tá mais fácil, tudo. E aí você E a foi. gente começou assim. Evoluímos muito, a gente chegou a ter 2 escritórios, uma estrutura de quase 30 pessoas em Taubaté e São José dos Campos. Então a gente meio que ali atendeu muito a região ali do Vale do Paraíba, né, de São Paulo, interior de São Paulo. Em 2007, 2006, a gente ganhou o prêmio de melhor agência mais criativa do interior do estado de São Paulo, enfim. Então a gente teve uma jornada boa, mas sempre voltada a entregar um pouco mais do que a comunicação, né? A gente queria entregar treinamento, qualificação, educação executiva para os nossos clientes, né? Para os donos das empresas que a gente atendia. E daí, lógico, isso também resvalava para os colaboradores deles e tal. Então foi uma jornada, assim, quase que natural. A gente foi Ah. identificando tal as demandas, né? E isso nos diferenciava bastante, né? As pessoas entendiam. Eu sempre tive um relacionamento bem estreito com os clientes e tal, né? Então, enfim, foi bem bacana. E aí, em que momento você decide isso? Você foi estudar fora um tempo, né? Isso. Na verdade, assim, eu fiz vários cursos no exterior, Ao longo cursos dessa jornada com a agência. cursos rápidos, Tá, cursos de verão, tá. tal, né? Eu fiz meu MBA e tal em marketing em 99, 2000. Daí, pô, me formei em 96 para 97. Daí, quando foi 2007, eu falei, cara, eu preciso estudar alguma coisa nova, né? Pô, já faz aí 6 anos que eu não estou estudando e tal. E daí pesquisei, né? Foi nessa que Isso, você foi. 2006 a Tá. internet já estava Meio rolando, avançadinha né, já. tal, já avançadinha, né? Já discava bem, né? Já discava bem e tal. Daí eu pesquisei, cara, eu sempre gostei muito de viajar, tal, falei, pô, agosto, pô, Nova York e tal, vai estar gostoso lá, vai estar quente e tudo, um cursinho de verão e tal. Eu olhei, pô, Customer Experience Management, pô, deve ser interessante isso. E daí eu fiz, um curso de verão, curso de Tá, 3 semanas e tá. tal. Mas abriu sua cabeça. E, poxa, abriu muito, né? Voltei assim, acelerado, né? E era legal porque era um curso, esse professor, ele levava a gente para visitar algumas empresas. E daí eu falei, caramba, olha só, quando você visita a empresa, você entende melhor a cultura, tá? Eu falei, cara, de alguma maneira eu vou fazer isso. Você se encantou mais pelo CX e os conceitos ou mais por... Pô, olha que legal esse jeito de aprender alguma coisa. Cara, eu acho que as duas coisas, juntas e misturadas, né? Tá. Porque o CX para mim era um mundo novo, mas ao mesmo tempo você conhecer a realidade das empresas essa forma de aprendizado me encantou muito, né? Esse aprendizado que a gente chama de experiencial, né? Experiential learning. Cara, e daí eu me encantei e falei, cara, eu acho que eu posso reproduzir isso no Brasil. Eu comecei a criar primeiro, pô, vamos passar o dia em São Paulo hoje, visitar algumas empresas, tal, Isso é uma coisa mais local, mais simples, local. fácil E de os executar. clientes, pô, vamos, tal, e voltavam assim. Cara, a gente fazia um debriefing no final, todo mundo, cara, eu vou aplicar isso no meu negócio, vou aplicar aquilo, tal. Eu falei, cara, acho que de repente vamos fazer um negócio pro exterior, né? E daí começou. Só pra gente pausar. Você tinha clientes de médio, grande, pequeno porte? Como é que era o seu cliente nessa época? Era de pequeno e médio porte. Tá. Por exemplo, eu tinha clientes,
plano de saúde, uma operadora de plano de saúde, eu tinha uma cooperativa de laticínios, eu tinha uma rede de loja de calçados, Ah, não eram tão tinha uma rede pequenininhos, eram de lojas médios. de joalherias, médios. Médios. E aí, como é que você, Manuel, tinha relacionamento para... Como é que você chegava nas empresas? Você chegava em quem? Dá um exemplo que você puder falar aqui, que você veio para São Paulo trazer esse pessoal. Eu vinha, cara, muita cara e coragem, a gente pesquisava, cara, a gente quer aprender sobre, por exemplo, CRM. Eu quero aprender sobre encantamento do cliente. Tá bom. Ou vai, o que eu posso. Criar experiências no ponto de venda. Tá Quem bom. está fazendo isso com Você excelência? pesquisava, via Eu quem... pesquisava, ia atrás, eu estava super conectado, Tá, ligado e tá. tal. Daí vi, pô, quem que está fazendo um trabalho legal, direito e tal. Daí eu entrava em contato. Passava Falei, no telefone. falei, eu quero levar um grupo de clientes meus aí para visitar a sua loja. Daí a pessoa, sério? Mas como assim? Então, para comprar? Eu falei, eu acho que se vocês atenderem bem, pode até gerar compras, né? Tô me comprometendo. Gerar vendas É. para vocês. E daí a gente fazia isso, começou a fazer isso. Hoje é um produto nosso chamado Experientialize Day. Tá. E a gente é um dia inteiro, um dia imersivo de 10 horas, que a gente faz um workshop meu aqui em São Paulo. Na sequência, um almoço experiência. Depois, visitas técnicas, normalmente em 2 empresas. E a gente faz um debriefing no final com happy hour. Isso é um produto que a gente vende, né? A gente vende para empresas e para trazer os seus executivos, tal. A gente já fez para grandes empresas, para grandes players aí, Bayer, Aliança, Sonai, BR Malls, Uhum. Azul, enfim, são alguns clientes nossos aí. Tá. Daí você, então, tinha esse grupo, aí começou a fazer essas viagens. Chega uma hora que o grupo fica... Não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas esse mesmo grupo fala, cara, não aguento mais pra São Paulo ver empresa. Já vi bastante, tá bom. Não, isso foi uma vez ou outra, né? Só pra Daí testar, você começou a testar. daí a gente, levou daí fez a primeira para o Uruguai, depois para o Chile, depois para os Estados Unidos, depois para a Itália, e a coisa começou a E nisso ganhar. você foi abandonando a agência tradicional. Não foi um abandono, né? Foi um abandono até organizado, porque a gente manteve as 2 atividades. Assim, a coisa foi muito suave, né? Tipo, um ano eu fiz uma viagem, no outro ano eu fiz 2, tal. Daí quando realmente em 2015 para 2016 a coisa já tinha tomado uma outra proporção, já tinha tipo assim 4, 5 viagens internacionais no ano, eu falei, cara, eu acho que chegou o momento da gente transacionar, né? De um modelo para o outro. E daí foi o que a gente fez, foi o ano do lançamento do meu livro, tal, abriu muitas portas como palestrante e tal. E daí muitos clientes meus, eu deixei de atender como agência de comunicação, agência de propaganda, tal, de criação, tudo, e passei a atender como consultoria de CX, né? Então a gente, para vários clientes a gente fez essa transição Migração. aí e que funcionou, mas a gente deixou oficialmente a área de propaganda em 2017, já fazem 6 anos. Beleza, e aí você estava então fazendo viagens, meio que fazendo handover dessa operação de marketing tradicional. Da onde veio a metodologia e conta um pouquinho o que é essa metodologia, em que momento que veio, só para o pessoal, né, saber. A metodologia foi uma construção, eu acho que entre 2007 que eu fiz o curso em Nova York, né, de Customer Experience Management, até 2016, nesse período, muita coisa que eu aprendi lá, eu comecei a aplicar, algumas de maneira mais empírica, outras com a metodologia que eu tinha aprendido lá, aplicar nos negócios dos meus clientes. Então eu fazia, primeiro a gente traçava aí qual que era a persona, né, do cliente, qual que era o cliente ideal do meu cliente, né? Tipo uma pausa. O pessoal achava maluco? Por que esse cara tá falando de persona? Porque naquela época, persona, que persona? Maluco. Persona tá ali, meu cliente. E na época era o conceito. O meu conceito antes de marqueteiro, de publicitário, era target. Tá. Qual que é o target da empresa? Qual que é o público-alvo? Tá. Não, daí eu aprendi lá nos Sim, Estados Unidos que sim. o público-alvo era muito genérico. Sim. Você precisava se aprofundar um pouco mais, se entender as dores, os anseios, os desejos dessa pessoa, se tinha que, né, qual que é a idade dela, né, qual o perfil, quais os hobbies, quais as preferências, isso, aquilo, estilo de vida, tal.
E daí, pô, aquilo lá abriu a minha cabeça. Daí a gente começou a aplicar isso, a gente começou, pô, a mapear a jornada. Quando eu falo, não, a gente precisava mapear a sua jornada. Quê? O que é isso? Mapear a jornada e tal? Não, a jornada do seu cliente tem uma jornada que antes, durante, né, e no pós-venda e tal. É uma jornada que depois a gente foi descobrir que a jornada nunca acaba, né? É uma jornada infinita. Porque a jornada do cliente não é sua, né? Não é Você sua. você só se envolve em alguns pedaços daquela E jornada. daí a gente começou a aplicar esses conceitos e a gente percebia que, pô, o que dava certo, o que não dava, o que funcionava, o que não funcionava, né? Para criar de fato uma experiência melhor para o cliente e tal. Então, nessa época você servia como quase uma consultoria também. Uma Tá. consultoria. E era tudo meio misturado, porque às vezes a gente fazia, e a gente era contratado para fazer a campanha do cliente, mas a gente, pô, mas como que vai ser a jornada do cliente? Tá, daí os caras piravam, né? E daí a gente, durante foram 8 anos aí, pô, tinha coisas que davam certo, tinha coisas que não davam certo, muito aprendizado. Tá. E daí a gente percebeu que existia um modelo padrão, que quando a gente existia essas condições, a coisa andava, Tá. a coisa dava certo. E a gente começou de alguma maneira a estruturar isso como um método. E daí a gente começou a aplicar esse método e, pô, dá certo. Você viu, quando a gente tem tudo isso aqui, funciona. Quando não tem, não funciona tão bem. E daí a gente começou a aplicar isso. E, paralelamente a isso, eu estava visitando empresas no mundo todo, né? Eu estava visitando a Nas Apple, viagens. a Amazon, eu estava visitando a Starbucks, eu estava visitando a Nike, estava visitando a Ferrari, estava visitando grandes corporações e tal, e comecei a observar, cara, que realmente existia um modelo, né? Todas as empresas tinham elementos dos 7 passos do nosso método. E daí a gente aperfeiçoou isso até escrever o livro e lançar o livro, né? E que já estava, de certa forma, validado pelas aplicações práticas que a gente fazia nos nossos clientes e validado pelo que a gente observava e vivenciava no exterior. E daí eu falei, pô, tem coisas em comum. Só aproveitar o gancho que você deu. Como é que você conseguiu o contato nas primeiras empresas lá fora? Porque, pô, não dá pra ligar na Apple hoje e falar, então, vou levar uma galera minha aqui, ó. Cara, a primeira vez que eu fui na Apple, a gente foi no Visitor Center o Visitor Center da Apple. Ele já tem um... Lá em Cupertino, que é uma área né, que existe até hoje no Apple Park atual. Cara, e muito relacionamento. Então, por exemplo, eu pesquisava gente da Apple no Brasil pelo LinkedIn. Uhum. Isso eu tô falando, 2010, 2011 e tal. Quem trabalha. Daí eu fazia uma conexão com ele. Pô, eu tô levando um grupo de empresários para os Estados Unidos, assim, assado, tal. Eu queria visitar lá, é possível, não é, tal. Daí, cara, o cara me dava o caminho das pedras, ou me indicava alguém. Possível falar com tal pessoa. Fala com tal pessoa. Daí a gente ia, cara, e assim, muito, lógico, através de redes sociais, muito através da nossa rede de network. Por exemplo, a semana que vem mesmo, a gente está levando um grupo para Seattle, nos Estados Unidos. A gente vai visitar a Amazon, a gente vai visitar a Starbucks, a gente vai visitar a Microsoft, a gente vai visitar a Boeing, vai visitar... Cara, hoje a gente já sabe o caminho das pedras, a gente tem um relacionamento e tal. Mas, lógico, e é você, de certa forma, dar um give back para quem vai te receber, né? Então, de alguma maneira, você agregar algum tipo de valor para quem te recebe, né? E daí a gente, né, foi gerindo isso ao longo do tempo, né? E hoje, graças a Deus, como a gente leva muita gente qualificada e gente o pessoal gosta que vocês levem. Porque, pô, eu tô levando gente relevante, eu tô levando, pô, o secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, tô levando o presidente do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então, assim, são entes que podem gerar de fato, negócios para quem vai nos receber lá. Sim. Então, é uma troca. A coisa vai acontecendo. Mas não é tão fácil assim, né? Não, com certeza não é. Ao longo dessa jornada foram grandes desafios. Foram grandes desafios de tipo assim, a gente não conseguia falar com a pessoa, mas eu falei, vamos colocar na agenda e vamos lá. Daí você chega lá no lugar e tal, imagina. Tal. E teve lugares assim que a gente deu, e daí teve lugares que desceu uma pessoa para nos receber, tal, falou, a gente veio do Brasil aqui para conhecer você. E daí a pessoa ficava atônita, assim, tal, e daí assim, sem graça, falou, pô, eu preciso... Alguma coisa eu preciso falar com esse maluco aqui e tal. E daí fazia alguma coisa, e recebia, tomava um café, batia um papo, vamos ali, vamos tomar um café, vamos conversar. Ficava meia hora com a gente, 40 minutos, e, pô, a gente aprendia alguma coisa. Viu? E, lógico, com muita
às vezes, cara de pau, em alguns casos, com muita habilidade, a gente, né, ia ali e tentava extrair alguma coisa, né? Então, tem de tudo um pouco, né? Durante esses 15 anos de jornada, tem muitas histórias aí. Um ponto que você tocou, que eu vejo muita gente que eu já entrevistei aqui que tem isso também, é o que a gente falou um pouco atrás, né? O cara tem a cabeça voltada para o outro. E não é porque ele é altruísta, porque ele é bonzinho, nada disso. O cara que é de customer experience, na minha visão, ou de customer success, ou de atendimento a cliente, ele tem que fazer o seguinte: eu estou me relacionando com outro ser humano. Se essa pessoa, o que que ela vai ganhar ao se relacionar comigo? Pode ser um momento gostoso, porque eu sou um cara bacana, o que você falou, né? Pô, são clientes qualificados que ele também vai se relacionar, expondo a minha marca para mais gente. Você tem que sempre pensar o que que aquela pessoa vai topar fazer negócio comigo. Isso vale para vendas também, né? Aí pra Muito. vender meu caneco, mas tá bom, você vai. O que que o cara ganha com o seu caneco? Nada, nem vai lá, nem perde tempo. Então, essa cabeça é algo meio natural de algumas pessoas e de outras não, que faz muita diferença, né? Muita. Eu acho que assim, eu ouço muito, né? Essa palavrinha mágica que a gente ouve, networking. Né? Eu tenho que fazer networking. Cara, o networking, primeiro assim, qual que é o meu pensamento? O que que eu posso agregar para o A Matheus? primeira coisa tem O que 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 ser eu isso. posso agregar para ele? O que que eu posso entregar para ele que vai ter valor para ele? E daí, a partir daí, quando você vai para um relacionamento, né, para algum evento, alguma ação, o que que eu posso entregar para os outros? Cara, a coisa flui e muito melhor. Porque assim, eu vejo muita gente indo para eventos, indo para algumas ações, para algumas atividades, né? Quero fazer network. O que que eu posso extrair das pessoas que estão aqui e não o que que eu posso agregar. Eu acho que quando você inverte esse raciocínio, você tem muito mais sucesso. Lógico, você aprende isso com o tempo. Sim, eu concordo. Mas tem gente que parece que não aprende, mas eu concordo com você. Você tem que ser. Só quer sugar, né? E tudo bem, no final você quer alguma coisa em troca, mas se você não pensar nisso antes, ferrou, não vai dar certo essa questão. É verdade. Não, legal, legal. E aí, na época que você começou a fazer isso, essas viagens, eu sei que hoje tem várias empresas, tanto para Vale do Silício, Sim, até aulas aqui em São Paulo, sim, que muitas. cresceu muito, acho que Esse nos últimos mercado, os 3 anos, últimos cinco pela, anos, né, explodiu. explodiu. Mas na sua época não tinha muito isso. Tinha Não. o ensino tradicional, né, faculdade, MBA e tal, MBAs tradicionalzão, tradicionais. e aí você veio É. nesse A início, gente foi né? pioneiro nisso, né? E eu acho que a gente teve pouca habilidade de repente, como empresário, para, de repente, até vender isso para um grupo maior, ou vender esse modelo, né? Hoje tem muita gente fazendo, e o que a gente, né, preza muito da nossa entrega é o cuidado, com a entrega e, sobretudo, o cuidado com o que a pessoa vai vivenciar lá, com a experiência que a pessoa vai ter lá no local, né? Eu vejo modelos aí muito voltados para júniors, né? Que estão indo para Vale do Silício pela primeira vez, Uhum, tal. uhum. Os caras colocam uma sala lá, né? Sem citar nomes aí, mas numa coworking, a galera para assistir palestras de executivos brasileiros que trabalham lá no Vale do Silício. Cara, eu acho que você levar a pessoa daqui até lá Pra ficar numa para sala, ficar numa fica sala, aqui, né? cara, fica aqui, né? Então, lógico, daí depende muito do modelo do negócio. Nosso modelo é um negócio mais customizado, grupos menores, 15, 20 pessoas, que daí a gente consegue ter mais acesso a lugares que as pessoas não teriam sozinhos, né? Sim. E então a gente almoça no Google, né? A gente toma café da manhã no Airbnb em São Francisco. A gente passa o dia, eu vou passar o dia na Boeing daqui 2 semanas. Tá. Né? Tem uma agenda de um dia inteiro na Boeing e vou almoçar dentro da Boeing. Né? É outra coisa, é outra entrega. Né? Então não dá para comparar, mas existem, lógico, e eu acho que o mercado permite isso. Né? E Pra legal, todos os tudo gostos, né? bem, para todos os gostos, para todos os níveis de consciência, né, que o mercado tem. Então, eu acho que às vezes faz sentido para uma pessoa que está indo pela primeira vez, que não, né, não fala inglês direito, tal. Agora, a gente pensa em algo um pouco mais profundo, né, que de fato transforme as pessoas. Você contando da sua experiência lá em 2007, lá em Nova York, o curso que você fez lá, eu vejo que é muito, pô, vivência, né? Aprendizado. Existe uma outra vertente desse tipo de viagem que é, não vou dizer puro, mas quase puro relacionamento.
Você tá no meio dos dois, você realmente é mais a vivência e aprendizado mesmo, você sai de lá aprendendo alguma coisa, é um mix. É um mix. Tá. Eu acho que, na verdade, é um tripé, né? A gente fala, é aprendizado, né? É conteúdo que você vai aprender, é conexões que você vai fazer e experiências que você vai viver. Tá. Né? Eu acho que é esse... Porque, assim, nas nossas imersões no exterior, não é um samba de uma nota só. O cara vai lá só para ficar visitando empresa e... Não, 12 horas ali escutando não. conteúdo. Todo dia tem isso aliado com um turismo, com uma experiência, com um jantar bacana, com um almoço legal, com um passeio de barco, com uma atividade Uma até experiência, né? esportiva, uma experiência e Tá, tal. A gente mixa isso tá. muito bem todos os dias e as conexões que naturalmente acabam sendo criadas no grupo que vai junto, né? Então, que na minha visão talvez seja o mais valioso e que muitas vezes a gente tem dificuldade de valorar isso. Porque de repente uma conexão boa que você faz com alguém ali naquele grupo que você não conhecia, que você depois de uma semana juntos, vocês se tornaram amigos, o cara te convida para ir no churrasco na casa dele, cara, quantas sociedades já foram criadas a partir de pessoas que se conheceram nas nossas dimensões? Várias, não é uma nem duas, várias, muitas. Um investiu no negócio do outro, enfim, até casamento já deu. Então, assim, tem Já teve histórias. mesmo? Então, e casamento com filhos, etc. Tá. Então, assim, a gente muda. A gente tem essa percepção de que uma conexão bem feita muda a vida da pessoa, pode mudar a rota da vida dessa pessoa. E tem uma questão de aproveitamento, né? Eu tava falando com o Bruno Rey, que já foi entrevistado aqui. Ele falou assim, Matheus, quando eu vou nesse tipo de evento de imersão fora, cara, minha esposa sabe, quando eu vou chegar em casa, eu vou chegar exausto. O que eu vou fazer menos é dormir. Porque cada momento do dia, manhã, tarde, noite, vai estar acontecendo alguma coisa que eu vou poder ter uma experiência diferente, conhecer gente diferente, criar relacionamento, né? Conexão com as pessoas. A pessoa que vai lá, fica ali às 8 horas padrão, vai dormir a noite inteira, ótimo, legal, conseguir descansar, mas ela tá perdendo boa parte do todo, né? Do que ela podia aproveitar aqui. Então, existe esse pensamento aí também Com certeza, com certeza. de como fazer. E aí, hoje, você tem vários pontos, né? Então, eu anotei aqui: palestra, livro, consultoria, viagem. Vamos dizer, são vários programas. A ideia disso também é pensada, porque você fala assim, pô, como é que eu atinjo o pequenininho? Ele não tem como pagar uma viagem dessa. Tem o livro. Palestra, já consigo dar para outro tipo de pessoa. Empresa, consultoria, se a empresa é um pouco maior, demanda, eu vou lá, coloco o time, faço. Ou a viagem, que é a imersão. Ela é pensada para você atingir todos os públicos, ou você tem um público muito específico, né? Quem que é a persona das suas viagens? Vamos colocar assim. Hoje ela é mais pensada. Hoje a gente tem uma jornada, né? E até uma esteira de produtos mais pensada. Então, você tem um livro que a pessoa pode comprar por R$50. Que eu ganhei 2, inclusive. Online. Aqui, ó. Então, a pessoa pode adquirir online e tal, a Amazon, através do nosso próprio site e tal, e começar uma jornada. Na verdade, ela pode, antes disso, ela pode entrar no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube hoje tem mais de 220 vídeos de conteúdo. 220. Acho que são raros os canais no Brasil. Na nossa área, eu desconheço que tenha tanto vídeo de conteúdo como o nosso. Toda semana, toda quinta-feira, tem um vídeo novo no nosso canal, falando sobre CX e assuntos adjacentes. Né? Então, ela pode começar a jornada de maneira absolutamente gratuita. Né? Se inscreve lá, Experiencialize, canal Experiencialize, por favor, e acompanhe lá. Daí a pessoa, qual que é o natural? Eu quero comprar o livro. Assiste 1, 2, 3, eu vou comprar o livro. Daí, muitas vezes, Manuel, onde que você vai palestrar? Eu sou muito contratado pelo Sebrae, por associações comerciais, que são eventos abertos. Né? Então, muitas vezes o cara ele não tem condição de contratar a minha palestra, mas ele tem condição de ir no evento, né? Que alguém contratou a minha palestra. E, lógico, a gente faz muita palestra fechada também, em ambientes corporativos, em company e tal, né? Em convenções e tal. Mas daí o cara assiste a palestra. Daí o cara falou, eu quero, faz sentido. Como que eu posso me aprofundar um pouco mais? A gente tem o nosso Experiencialize Day, que é um dia conosco, né? Em São Paulo,
né? Um dia e tal. E daí, pô, mas agora eu quero, de repente, fazer uma mentoria, uma consultoria no meu negócio e tal. A gente daí tem, né, modelos de mentoria, de consultoria. A consultoria, basicamente, é a implantação do método experiencialista dentro do ambiente corporativo do nosso cliente. A mentoria é um direcionamento, né? A gente não coloca a mão na massa. Você vai A gente só, ajudando. a gente ouve, né, e dá um aconselhamento, ó, você deveria fazer isso, né, seguir esse caminho, né, ó, inverte aqui, faz isso primeiro, depois isso, tá? Então é mais a mentoria é mais um Sim, aconselhamento. A sim. consultoria é você arregaçar a Meter a manga mão na massa. e meter a mão na massa, então é um trabalho mais complexo e mais longevo, né, ele é mais demorado, é, em busca de resultados bem específicos. E daí, nesse meio tempo todo, tem as imersões no exterior, né? Que muitas vezes a pessoa. Hoje a gente é muito contratado por empresas, ou por entidades, ou por associações que querem levar seus executivos para uma jornada de aprendizado em algum lugar do mundo. Então, deixa eu perguntar aqui. Você tem grupo fechados, vou levar. É Azul que você falou que é seu cliente, né? Vou levar 10 executivos da Azul para fazer uma imersão X. Pum, Sim. acabou. E você tem grupos abertos, que qualquer um pode escrever. Hoje, Como é que é? basicamente, até pouco tempo atrás, a gente tinha os dois. Tá. Hoje, basicamente, a gente está voltado, né, depois da pandemia, a pandemia nos trouxe vários desafios, Tá. vários problemas, Imagina, né? né? E a gente teve que redesenhar tal nosso modelo. Hoje, na verdade, a Experiencialize é contratada para fazer a curadoria de viagens de aprendizado no exterior. Então, a gente vende, a gente ajuda a definir o roteiro, o destino, o roteiro, a gente desenha todas Se as relaciona com todo experiências, mundo que vai. a gente monta todas as visitas, tudo, e daí alguém do nosso time acompanha a entrega, né? Normalmente os clientes querem que eu acompanhe, até pela nossa experiência e Uhum, tal, daí depende, né? Daí de chegar num, uhum, num- num uhum. denominador comum de budget e tal, mas normalmente a gente desenha essa experiência, então a gente está fazendo muito mais hoje coisas fechadas, para grupos fechados, né? E a gente não está mais trabalhando por aquela adesão, né? Tipo, criar um produto nosso e coloca online e quem aderir e tal, porque o risco é muito grande, né? E a gente tem que, para a gente poder preservar o negócio acontecer, né, de maneira positiva para a gente precisa fazer as compras com antecedência, comprar o hotel com antecedência, comprar os serviços com Sim, sim, sim. antecedência, não em cima da hora. E daí esse modelo muitas vezes não permite que a gente faça Você isso. coloca a grana antes e fica esperando que as pessoas venham. Se der um Venham. problema, uma pandemia da vida, você E quebrou sua perna. a gente literalmente teve muitos desafios durante a pandemia, muitos, não foram poucos. Imagina, uma empresa. E estamos meio que recomeçando com esse modelo novo agora, Tá. de ser contratado pela inteligência que a gente tem, pela experiência, porque muitas vezes eu falo, pô, mas como que você consegue entrar em tal empresa e tal empresa? A gente sabe o caminho, a gente já tem os contatos, a gente já fez isso. Então a gente, de alguma maneira, vende isso Sim, sim. para as empresas, né? Então vende essa inteligência, né, de montar. A gente sabe o que funciona, o que não funciona no final do dia, né? E, lógico, e fazer o acompanhamento, que é fazer todas as traduções, não a tradução do idioma, né? Mas traduzir o que vai ser aprendido naquela experiência, de você preparar o olhar de quem está indo visitar a Pra já empresa, perceber. antes dele ir, você prepara o olhar dele para que ele tenha um melhor Pra aproveitamento depois na falar assim, você viu visita. tal coisa? Não, não vi. Não percebi. Tá? Então, se não tem essa preparação, se não tem um debriefing depois, o aprendizado fica solto. Entendeu? Tá. Legal, nossa, foi muito legal. O que você aprendeu? O que você vai trazer Tá, entendi, no final do entendi. dia para dentro do seu negócio? E daí, o que eu faço? Qual que é a lição de casa que a gente faz? A gente estuda os negócios de cada pessoa que estão indo com a gente, para eu entender, ó, putz, esse cara aqui vai ter, em cada visita ele vai ter esse tipo de aprendizado. E daí a gente deixa isso claro para ele durante a viagem, né? Legal. Então, Legal. E o Day não, o Day é aberto ou não? o Experiencialize Day, a gente hoje tá, a gente ele foi aberto durante um bom tempo. Tá. Hoje, basicamente, a gente é contratado por empresas que Também o querem mesmo levar modelo do grupos fechados. da De viagem. 10, 15 pessoas, tal, são grupos pequenos. O cara quer levar o C-level dele para passar um dia comigo, para a gente poder trocar. O cara quer levar um grupo de gerentes dele para vivenciar uma experiência e tal, assim, assado. E a gente desenha essas experiências
ferramentas aí específicas. Legal, legal. Agora mudando um pouco de tema, o seu podcast, né? Vocês montaram um podcast, tiveram 2 temporadas, só que você é um cara que já vem estudando o tema há muito tempo. Uhum. Eu talvez fosse menos, talvez não, com certeza eu tinha muito menos conhecimento de você quando comecei aqui, então para mim talvez tenha muito mais aprendizado do que para você teve. Mas o que você conseguiu pegar depois de tanto tempo de experiência, conhecimento, o que valeu para você do ponto de vista do seu aprendizado ter montado o podcast, ter feito podcast com... Cara, eu aprendi muito. Primeiro porque as pessoas que eu convidava para o podcast, a imensa maioria não eram ligadas à área de CX. Tá bom. Eram empreendedores, donos de negócios, empresários, executivos, alguns consultores e tal. E cada qual tinha, né, uma expertise específica, né? E daí, por exemplo, teve pessoas que a gente... por exemplo, o Rodrigo, que é CEO da Boali, que é hoje uma rede de fast food de comida saudável, que está crescendo pra caramba e tal. Ele falou muito sobre cultura, né? Sobre o poder da ação, né? De você executar bem, tal, valores da cultura da Boali e tal. Então você aprende sobre cultura, o poder de executar bem feito, né? Daí você tem aí... a gente recebeu o João Kepler falando sobre startups, investimento anjo, esse mundo todo de startups. Assim, eu aprendi muito sobre vários assuntos, né? E vários assuntos que foram que eu acabei tomando gosto e depois me aprofundei mais, né? A partir do conteúdo que eu tive ali com as pessoas. Com as pessoas, sim, né? sim. Então foi muito aprendizado, muitos insights, muitas inspirações, né? Então foi muito rico. E agora, últimas 2 perguntas. A primeira, sobre relacionamento. Você falou, né? Pô, a gente precisa fazer essa parte de relacionamento super importante, sempre tem que dar para alguma pessoa. Depois que você fez a primeira camada de relacionamento ali, você conseguiu ter um contato com, sei lá, esses exemplos, o rapaz da Boali, como é que chama? Rodrigo Barros. O Rodrigo Barros, o João Kepler e afins. Como é que você consegue dar conta de manter tantos relacionamentos como você vai abrindo e conheceu? Imagino que você conhece gente, Muita puta, gente. direto, né? Como é que faz pra... Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Evidentemente que não dá para você manter um contato com todo mundo. E daí eu acho que assim, depende muito acho que dos pontos de sinergia. Com quem você tem mais sinergia, você acaba naturalmente convergindo para desenvolver projetos em comum, negócios e tal, e daí você acaba vendo com mais frequência. E alguns você mantém o contato, de certa forma, através dos conteúdos que você gera, seja no YouTube, seja no Instagram, no LinkedIn, enfim. Então, eu diria assim que esse é um ponto a ser melhorado. Eu sinto, por exemplo, a gente tem 80 grupos de WhatsApp. Meu Assim, Deus. basicamente, cada Viagem vira um grupo. vira um grupo, e daí depois como termina isso? E daí, lógico, depois de um certo tempo, né, a coisa vai esfriando e tal. Mas, por exemplo, eu não tenho hoje tempo nem foco para ficar administrando todos os grupos que eu estou inserido, entendeu? Essa é uma dor que eu tenho. Mas esse é um ponto bom que você falou, tá? Conteúdo. Tem um filme meio idiota que eu vi, eu nem lembro o nome do filme, mas basicamente lá a menina é famosa, e aí tem uma moça que trabalha ali no hotel que ela tá, e ela sequestra a menina porque ela acha que ela devia fazer XYZ da vida dela. E ela age ali, a moça meio louca, como se ela fosse a melhor amiga daquela moça. Porque ela acompanhava os conteúdos dela. A gente com uma mente meio antiga, se a gente está escutando alguém falar, talvez a gente tenha a percepção de que aquilo é um tipo de relacionamento. Eu tô me relacionando... Tanta frequência ainda, né? Todo dia. Eu vejo a novela das 9 todo dia. Tanto que as pessoas ficavam bravas com o ator X porque ele batia na mulher, ou a mulher que traiu o marido, né? E começava a levar isso pro pessoal. Então eu acho que acho que o caminho aí, o único que eu consigo ver também, é esse ponto de conteúdo. Você sempre tá construindo conteúdo com a sua cara ali, as pessoas vendem, você relacionando, de vez em quando troca uma mensagem ou outra, mas... De repente, as pessoas que você criar um grupo especial, né? De repente até um perfil exclusivo para quem já participou com você, onde você manda conteúdos exclusivos e tal, né? Uma maneira de você fomentar isso, de alguma maneira você escalar a manutenção desse relacionamento, que é
Eu confesso que hoje é uma das dores nossas E, e que a gente tem muito, muito a melhorar. e que nitidamente você já faz melhor do que 95% das pessoas isso, mas É, mesmo assim é difícil. é É difícil, é difícil. desafiador, realmente. Não tem resposta fácil, né? E a última coisa é a frase que você fala bastante, né? Que é vem de experiência, não coisas. Só pra gente fechar aqui, conta um pouco da onde surgiu isso e como é que se aplica isso no seu dia a dia. Essa é uma pergunta profunda, mas fácil de responder. The best things aren't things. Né? As melhores coisas da vida não são coisas. Não são coisas de se pegar. No final da vida, né, os grandes homens, tal, no seu leito de morte, eles não se arrependem. Pô, eu deixei de comprar aquele carro. Pô, eu deixei de comprar aquele Lamborghini. Não. Eu deixei de brincar com meu filho. Eu deixei de sair de mais férias com a minha família. Eu deixei de sair mais com a minha esposa, né, de namorar a minha esposa. Então, no final da vida, no final do dia, a gente se arrepende das coisas, é, das experiências que a gente deixou de viver, não das coisas que a gente deixou de ter. Né? E nem dos erros, né? É. Pode depender do erro que você fez, mas assim, erro de, eu me arrependi de ter tentado empreender, quebrei, Cara, voltei, tá é tranquilo, aprendizado, né? é aprendizado. Na verdade, assim, se não deu certo, tem que virar aprendizado. Né? Eu acho que empreender nunca. Você pode até ter tido um prejuízo financeiro ali e tal, mas se você transforma aquilo lá em aprendizado, em lições de vida, maravilha, bola pra frente. Sim. Agora, eu acho que no final do dia, né, o que fica para as pessoas não é o objeto que ele adquiriu, que ele, né, comprou, tal, e sim as experiências que ele viveu. E é exatamente isso que a gente foca e ensina os nossos clientes. Né? Evidentemente que na percepção do cliente, a experiência do cliente tem muito a ver com eficácia, né? Com você entregar certo na hora certa, você, né, o cliente não pode esperar, o cliente. Mas além de tudo isso, se você a eficácia, eu acho que na minha visão, ela é obrigatória. Entendeu? Você entregar num prazo que você prometeu é obrigação. Isso não pode ser avaliado como uma ótima experiência. Agora, quando você é surpreendido, né, não só com eficácia, mas com atendimento caloroso, com atendimento que você foi bem acolhido, que você, ao longo da jornada, você aprendeu alguma coisa a mais, né? A empresa te entregou, de alguma maneira, algo a mais, né, do que tinha sido acordado, estabelecido e tal, você de fato cria uma experiência que vai ficar de fato inesquecível para o cliente. E é isso. Você sabe que esse ponto de experiência, né? Vem de experiência não produto, eram coisas. Eu tenho traduzido da seguinte maneira, né? Se eu olho o Manuel entrando no carro com a esposa dele, e é um carrão bacana, ele tá sorrindo, a esposa dele também, um dia bonito e tal, eu olho para aquilo, em vez de eu falar, pô, eu devia estar sorrindo com a minha esposa. Eu falo, nossa, ele é feliz, ele tem um carro daquele. Eu acho que as pessoas, elas tendem a olhar aquilo que é mais óbvio e mirarem naquilo. Então, pô, tá bom, então para ser feliz eu preciso ter Tem que aquele ter o carro. carrão. Isso. E ela não viu a história toda por trás, ela viu só uma foto, ela não viu o filme todo do Manuel, as coisas que ele fez que ele mais curtiu ou não curtiu. Então, acho que é esse a merda, o bom do ser humano é que a gente se compara com outros humanos para tentar sempre melhorar, e a merda é que às vezes a gente se compara com a coisa errada, ou com aquilo que não faz sentido pra gente, né? Isso que está acontecendo nas redes sociais hoje, né? A gente fica olhando para o Instagram é uma fábrica de Histórias irrealidades, fantásticas. né? De histórias fantásticas e que são irreais, na sua imensa maioria, e você fica se comparando com o irreal, que é incomparável. Então você sempre fica com aquela sensação de que, pô, eu sou um merda. Tipo, Minha vida é um tédio. né? E a minha vida é um tédio, a minha vida é muito menos do que deveria, pô, eu já tenho X de idade, já deveria ter isso, deveria ter aquilo. Então, cara, isso é uma grande mentira. E as pessoas estão ficando super aceleradas, ansiosas, alguns com algumas síndromes, né? E algumas depressivas, por conta dessa comparação que no passado era mais light e hoje é evidente, né? Porque você vai passando ali, você tá olhando ali o tempo todo, o cara viajando, o cara fazendo isso, o cara tendo aquele carro. Só vai aparecer os 15 minutos de glória também das De pessoas, não vai glória, aparecer né? o resto Não todo. vai, não vai olhar Então o você fica todo. somando um monte de Então, glória de várias pessoas e essa fica... falta, inclusive, de consciência, né? Que a imensa maioria das pessoas tem, faz as pessoas se deprimirem, né? Então, nesse comparativo, que é um comparativo irreal.
E eu acho que também nunca teve tanta gente que seguiu a estratégia do fake it until you make it, né? Que finge até você conseguir, de pessoas que. Não, aquela coisa, né? Vou vender curso de como vender curso, e aí o meu curso de como ficar rico, e aí vendendo curso de como ficar rico que você vai fazer isso. E muita gente e deu certo para muitas pessoas Para algumas, enriquecerem. Impressionante como. aquela primeira fase, né, dos infoprodutos e tal, muita gente fez isso. E deu certo E para deu muita certo. gente. Hoje em Quer dia dizer, para não muita dá gente. mais, Eu diria que para uma dúzia aí, né, que deu muito certo. Daí depois foi diminuindo, né? Hoje, né, Muito mais difícil. Sim, o sim. custo do lead está muito mais alto, né? Então, enfim, o algoritmo está mais complexo também, enfim. Então, Perfeito. mas é uma maneira de escalar, né? Algumas coisas e tal. E eu acho que, assim, dentro de muita coisa ruim que tem aí no mercado, tem coisas boas. Não. Tem coisas positivas. Eu sou um cara que eu acho que a internet foi maravilhosa. Maravilhosa. A internet como tudo na vida, né? Todas as evoluções pro bem e pro mal, né? A energia nuclear tem coisas boas e coisas péssimas, né? Maravilhosa. Eu E, sou um defensor, então. e a mesma coisa a internet. A internet, pô, é maravilhosa, né? Só que, evidentemente, n- no- Tem que saber usar. tem que saber Como usar tudo, tem que saber usar. e lógico, tem muito lixo, né? Tem muito lixo. É isso. Manuel, muito obrigado pelo papo, cara. Foi show de bola. Foi um prazer. O Valeu. prazer foi meu aí. Muito bom Obrigado, mesmo. viu? Obrigado pela oportunidade, né? E estamos à disposição aí. Maravilha, obrigado. Um Valeu. abraço. Valeu.